E o Botafogo perdeu um jogo no Brasileirão, cara, e perdeu logo o jogo mais doloroso de todos, perdeu o clássico pro Flamengo e ainda por cima todos os times que vieram atrás pontuaram e diminuíram a distância pro líder. Vamos ver como é que tá a situação de todos os times depois dessa última rodada do Brasileirão e ver as chances de título de cada um dos times do G5. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol. Igual você acaba de chegar no canal especializado em futebol brasileiro que mais cresce no país. Aqui você vai ver análise de todos os times em todas as divisões do Brasil. Então se você quiser saber como tá o momento de qualquer time pelo Brasil, cara, tu procura o vídeo aqui no canal porque você vai achar. Não dá o mole de deixar esse vídeo passar e não se inscrever, porque depois pode ser que você não encontre mais o canal. Então se inscreve agora porque o nosso time tá muito próximo da marca de 20 mil inscritos. Esse aqui é o vídeo do Prisma da rodada no Brasileirão da Série A. Nesse vídeo você vai ver uma análise do momento de cada um dos 20 times do país no Brasileirão após a 22ª rodada, e para analisar o momento do seu time, eu pego o aproveitamento de pontos dele no retrospecto recente, cara. Eu avalio a situação de cada um dos times nos últimos 5 jogos e faço aproveitamento. No final do vídeo você vai ver o campeão do Prisma nessa rodada 22, né? O time que está em melhor fase entre todos na Série A, e também vai ver o time que foi o destaque positivo da rodada e aquele time também que é o destaque negativo da rodada, sempre tem um, né? Nesse Prisma você ainda vai ver as chances atualizadas de título para cada um dos 5 times do G5. Muita gente voltou a ter esperança com a derrota do Botafogo. Vamos ver se isso aí tem fundamento ou se estão viajando, né? Começando a análise sempre na ordem alfabética, vamos falar primeiro do América Mineiro. O Coelhão tá reagindo bem nesse momento do campeonato, engatou a segunda vitória seguida, ganhou do São Paulo na rodada passada e agora ganhou o confronto direto contra o Santos. Foi melhor que o time paulista, meteu um 2-0 com autoridade, saiu da lanterna do campeonato, finalmente saiu da lanterna, e aqui no Prisma também finalmente saiu da bola vermelha e chegou na bola roxa, tá com 40% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. O Atlético Paranaense recebeu o Galo na Arena, né, na Liga Arena. O Furacão já tinha empatado na rodada anterior com o Fluminense dentro de casa e empatou mais uma vez. Saiu perdendo, depois teve que correr atrás do placar e pressionou muito o Galo. Meu irmão, pressionou muito o Galo, tá? Muito mesmo. Quando finalmente fez o seu gol, o Vitor Roque, mais uma vez, para variar, o moleque é muito bom. E aí parecia que o Furacão ia continuar a pressão para virar o jogo. O Fernandinho acabou sendo expulso e o jogo deu uma... ficou mais morno ali, o jogo terminou 1-1 mesmo. Atlético vê o G4 disparando, né? Tá ficando longe e aqui no Prisma segue na bola roxa com 47%. O Atlético Mineiro nesse jogo aí contra o Furacão podia ter feito mais do que fez. O time tem capacidade de propor mais o jogo, né? De trocar mais a bola. O Atlético ficou muito recuado, ficou muito no contra-ataque. Depois que abriu, né, o placar. Outro gol do Paulinho para variar também, né? Paulinho e Vitor Roque, os dois meteram gols nesse jogo para variar, né? Mas aí o Galo recuou muito, acabou tomando empate, o time só voltou a sair depois que ficou com 1 a mais, e aí fica a nota ruim também, além desse recuo do Atlético, fica a nota ruim pro cartão amarelo que o Hulk tomou, né? Retardou a sua saída de campo, não quis sair rápido, tomou o cartão amarelo, e aí tá suspenso pro jogo contra o Botafogo. Bom pro líder Botafogo, né? O Atlético perdeu o seu principal jogador. O Galo tá com 67% aqui no Prisma e fez 10 pontos nos últimos 15. A reação tá acontecendo, tá? Mas não pode deixar pontos como esse escaparem. Já o Bahia enfrentou o Vasco no confronto direto contra o rebaixamento também, assim como o América, né, e Santos. O tricolor baiano foi melhor no primeiro tempo quase que inteiro. Ademir abriu o placar ali no finalzinho do primeiro tempo, levou a vantagem para o intervalo. Mas no segundo tempo, o lateral Gilberto parece que teve ali uma cãibra mental, mano. Ele deu um carrinho ali em cima do Marlon Gomes do Vasco, sem brincadeira, meu irmão. Esse pênalti foi o pênalti mais pênalti de todos do campeonato até aqui, foi muito pênalti, não sei o que deu no Gilberto, e não deu outra, empate do Vasco. Bahia depois desse empate tentou, o jogo ficou aberto, né? Bahia teve chances, Vasco teve chances, e no finalzinho, grande jogada do Jacaré que deixou Gabriel Teixeira, o famoso Biel, na boa para fazer o gol, e ele deu um chute horroroso, recuou pro goleiro. Torcedor tricolor baiano, eu sei que você sentiu nesse momento, o Biel é da base do meu time, é da base do Fluminense, e ele já perdeu muitos gols importantes assim no meu time, e que me dava muita raiva, tá? Aqui no Prisma o Bahia tem 47% e tá na bola roxa também. O Botafogo, vamos falar do Botafogo agora, cara. Eu tenho até que organizar os meus pensamentos para falar sobre Botafogo aqui. Primeiro, parabenizar a torcida do Botafogo que fez a festa mais linda de todas que eu vi no Newton Santos. Esse ano realmente foi incrível. Eu estava lá nesse jogo, foi sensacional.
mas a gente teve vários problemas, né? De escalação, né, no Botafogo, principalmente, né? O Bruno Lage tá viajando demais. Primeiro ele começou o jogo com o Segovinha e JP para marcar o Bruno Henrique. Eu acho que você, torcedor botafoguense, já tá cansado de falar sobre isso. Você sabe disso, que ele viajou muito na escalação ali pelo lado. Ele ainda deixou o Tietê no banco, então o Botafogo tava sem saída pelo meio, tava rifando demais no jogo inteiro. Mas, cara, eu acho que tudo bem, assim, o treinador pensar uma coisa pro jogo e a coisa não dar certo, né? Tipo assim, Bruno Lage estava pensando antes de entrar em campo assim, não, o JP tá treinando bem, Segovinha tá treinando bem, eu preparei eles para marcar o Bruno Henrique, acho que pode dar certo. Beleza, cara, o cara tá lá no dia a dia, não vou nem discutir sobre isso, né? O cara é um técnico de futebol profissional, ele trabalha com os caras diariamente, beleza. Mas, cara, quando você vai para campo e todo mundo viu, meu irmão, sem exceção, todo mundo que assistiu o jogo viu que o Bruno Henrique tava deitando naquele lado ali. O Flamengo só atacava com o Bruno Henrique toda vez, dava certo, nas costas de JP, Segovinha não voltava para marcar. Se em 10 jogadas o Segovinha voltou 2, foi demais, né? O Segovinha não voltava para marcar, não tinha essa força física para tal. E o Bruno Lage, ele era o tipo de erro na escalação que ele deveria ter consertado antes do intervalo, mas ainda assim ele não consertou e voltou do intervalo com o mesmo time, cara. É impressionante, com 1 minuto ele tomou um gol ali, que foi anulado pelo VAR, e mesmo assim ele continuou até tomar o gol, né? Eu tô criticando, mas a solução que eu teria, talvez você botafoguense até não goste da minha solução, mas eu acho que o ideal seria nem trocar o JP por de Plácido, que eu acho que seria 6 por meia dúzia, os dois marcam mal, mas teria que botar o Júnior Santos ali. Eu sei que o Júnior Santos não vem bem tecnicamente, mas ele era o único no elenco do Botafogo que teria o vigor para marcar o Bruno Henrique. Ele não precisava nem atacar, mano. Mas ele tem o vigor para atacar e para marcar o Bruno Henrique. Ele deveria ter entrado naquele momento ali no segundo tempo, talvez até no primeiro tempo ainda, no lugar do Segovinha. E o Bruno Lage não viu isso, fez uma besteirada danada depois na coletiva de imprensa, plantou uma crise que não existe no Botafogo, né? A torcida reclama, óbvio que vai reclamar, ele tem feito escolhas erradas, mas a torcida do Botafogo tem apoiado o time incondicionalmente. E ele fez aquela besteirada toda. Agora, o Botafogo não vem jogando bem há muitas rodadas, né? Desde aquele jogo contra o Cruzeiro, em que o Cruzeiro foi muito melhor, o Botafogo segurou o empate, depois veio jogar com o Inter no Engenhão, fez um primeiro tempo horrível, depois no segundo tempo no Lage consertou a besteira, e aí sim o Botafogo jogou muito bem, mas contra o São Paulo voltou a jogar mal. Bahia foi um placar um pouco mentiroso, o Botafogo não jogou para fazer 3-0, o Bahia jogou muito bem aquele jogo, e agora contra o Flamengo o time também não foi bem de novo, tá? Pela primeira vez o time do Botafogo saiu da bola dourada, ele já tinha saído antes, e agora saiu até da bola verde, cara. O Botafogo foi direto para a bola azul com 53% de aproveitamento nos pontos nos últimos 5 jogos e tá vendo os seus rivais se aproximando, tá? Mas as chances de título do Botafogo, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, os matemáticos de lá que fazem toda a rodada, se você quiser ir lá conferir, é muito maneiro o site deles, bota lá o FMG Brasileirão, que você vai ver todas as estatísticas. Segundo eles, o Botafogo ainda tem 86% de chance de título, então tá bem tranquilo, mas não pode deixar a peteca cair, né? O Bragantino jogou mal nessa rodada, visitou o Cruzeiro no Mineirão e, cara, irmão, mal saiu de trás, péssimo jogo do Bragantino, teve poucas chances de gol, mas se segurou bem na defesa, pelo menos. Hoje o Massa Bruta é o 6º colocado e aqui no Prisma também tá com 53%, assim como o Botafogo. Vamos falar do Corinthians agora, fez o clássico contra o Palmeiras lá na Neoquímica Arena, na sua casa, no seu estádio. O time foi melhor defensivamente do que tinha sido naquele jogo contra o Estudiantes, que foi horroroso, mas fez mais um jogo ruim, né? Mais um jogo ruim do Corinthians nessa temporada. A temporada do Corinthians é lamentável, tá? Contou com o Cássio salvando no finalzinho mais uma vez uma derrota do Corinthians e o time segue próximo da zona de rebaixamento, tem 5 pontos só de distância para o Santos. O time empatou o 3º jogo seguido no Brasileirão e, cara, o futebol apresentado pelo Corinthians não tem dado muita segurança, não. Aqui no Prisma tem 47%, tá? Vamos pular o Curitiba, que virou lanterna da rodada. Virou lanterna do Brasileirão nessa rodada, mesmo sem jogar, né? Porque o jogo contra o São Paulo foi adiado, então não vamos falar de Curitiba. Vamos direto pro Cruzeiro, que inacreditavelmente chegou ao seu 8º jogo sem vencer. Foi muito vaiado pela sua torcida, a torcida do Cruzeiro protestando demais. O time até que tentou pressionar, né, na medida do possível, mas faltou eficiência, não conseguiu marcar o gol.
é um time com péssimo ataque, né? Uma péssima eficiência ofensiva, assim como o Corinthians não está numa distância segura da zona de rebaixamento, e o futebol apresentado também é muito preocupante do Cruzeiro. Aqui no Prisma chega na bola vermelha, tem só 20% de aproveitamento nos últimos 5 jogos e já vem assim há algum tempo, né? O Cruzeiro está despencando na tabela, tá? Não vem fazendo um bom segundo turno. Cuiabá, um time que tinha 4 vitórias consecutivas, passou agora a ter 4 derrotas consecutivas. O time até teve lampejos nesse jogo contra o Grêmio, começou bem, né? Os 2 tempos o Cuiabá começou bem, tentando ali assustar, mas depois diminuiu seu ritmo, foi completamente dominado pelo Grêmio, perdeu de 2-0 e tá vendo a sua situação piorando a cada rodada que passa, a cada derrota que acumula. Ainda não tá ali na mira da zona de rebaixamento, mas se der mole, chega lá, tá? Aqui no Prisma também só tem 20%, assim como o Cruzeiro. Vamos falar do Flamengo agora, cara. O Flamengo, meu irmão, ninguém tinha tirado ponto do Botafogo no Newton Santos. O Botafogo tinha 11 jogos, 11 vitórias, e o Flamengo foi com uma postura de, cara, há muito tempo que eu não vi o Flamengo com essa postura, foi com postura de time dominante, dominou a posse de bola lá no Newton Santos, né? O Flamengo teve mais posse de bola, buscou mais o jogo, não fez um excelente jogo, tá? Contou muito com o brilhantismo do Bruno Henrique, que, cara, fez uma atuação de gala. Bruno Henrique jogou muito, tá? O Flamengo deve muito dessa vitória. Bruno Henrique, né? Ele tava participando ali, ele tava no gol contra do Marlon Freitas, ele tava na bola, né? Ele faria o gol se o Marlon não fizesse. Ele depois fez um gol impedido e depois fez o gol da vitória. Então o Bruno Henrique jogou muito, o Flamengo dependeu muito dele, mas fez um bom jogo ali defensivamente, né? No final do jogo, o goleirão do Botafogo foi no desespero para a área e teve um lance absurdo. Se você não viu ainda, procure para ver. Everton Cebolinha deu uma de maluco. Ele disparou sozinho, tinha um parceiro dele na esquerda, era só ele tocar, porque o cara ia parar no gol sem goleiro, né? O PR tava na área do Flamengo nesse momento, e o Everton Cebolinha simplesmente escolheu não fazer o gol. Ele escolheu não fazer o gol, cara. Ele tava indo reto pra fazer o gol, ele vira pra direita e atrasa a jogada, perde até a bola, enfim. Aquele lance foi bizarro, muito flamenguista ficou maluco com o Everton Cebolinha, tá? O Flamengo conseguiu diminuir em 3 pontos, né, a distância pro líder, mas, cara, tem 12 pontos ainda de diferença. O Flamengo deu muito mole nesse brasileiro, tá muito longe de sonhar com título, tem 53% no Prisma e aumentou um pouquinho suas chances de título agora, pulou para 1,9% de chance de levantar o caneco. E o Fluminense, agora vamos falar do Fluminense, outro time que diminuiu a distância pro líder. Cara, o Fluminense precisava vencer esse jogo, porque todo mundo lá em cima venceu, menos o Botafogo, né? O Flamengo venceu, Grêmio venceu, o Palmeiras não venceu, mas empatou, então todo mundo abriu pontos do Fluminense, né, antes do Fluminense jogar. Então o Fluminense precisava vencer de qualquer jeito, até porque é um time que está na Libertadores ainda, vai precisar poupar em pelo menos 2 jogos nesse mês por conta da Libertadores. Então nesses jogos em que o Fluminense tem à disposição seu time titular, tem que ganhar, cara. Tem que ganhar, porque não é certo que vá ganhar a Libertadores, então não é certo que tenha a vaga para a Libertadores do ano que vem. Então o Fluminense fez o seu papel, mas, meu irmão, fez o gol no finalzinho. O time sentiu muito a falta do Ganso e do Nino, né? São os dois times são os dois jogadores que estão há mais tempo no time e que eles mexem muito na saída de bola, né? O Nino é um zagueiro construtor muito bom e o Ganso é o Ganso, né? O Ganso é um gênio, ajuda muito na criatividade do time. O Fluminense, com essa derrota do Botafogo nessa rodada, se tornou o único time do campeonato inteiro que ainda está invicto dentro de casa, tem a segunda melhor campanha, o Fluminense como mandante, e teve muita dificuldade nesse gramado de Volta Redonda, que estava horroroso, tá? O gramado de Volta Redonda, para quem já jogou lá, cara, é muito seco, é um campo alto, dificulta, muito irregular. E assim, aqui vai uma crítica para a diretoria do Fluminense, tá? Se vocês fecharam o Maracanã por causa do gramado, que o gramado é ruim, como é que vocês têm a pachorra de mudar o local do jogo para um estádio que tem um gramado pior? Qual o sentido disso, meu irmão? Pelo menos muda para um estádio que tem um gramado melhor, cara. Por favor, se não deixa no Maracanã, que ganha com bilheteria, a casa do time, o time tá acostumado a jogar lá, pelo amor de Deus, né, Fluminense? Isso é amadorismo, né? Mas fora isso, o Fluminense tá muito bem no campeonato, tá em 5º colocado, também tirou 3 pontos pro Botafogo. No Prisma tá com 67% no retrospecto recente e aumentou suas chances de título para 2,3% de chance, mesmo estando atrás do Flamengo em 5º, tem mais possibilidade, segundo os matemáticos da UFMG, tá? O Fortaleza nesse jogo aí foi um time que, em determinado momento do jogo, criou melhores chances do que o Fluminense, né? Teve boas chances, cara, foi um jogo aberto, embora não tenha tido tantas chances de gol, né? Foi um jogo aberto, mas em que o gramado dificultou muito, né? O Fortaleza é um time muito bom, muito rápido,
Esse jogo poderia ter ido tanto para um lado quanto para o outro, tá? Então não acho que o Fortaleza fez um mau jogo, mas não conseguiu ser efetivo, também foi prejudicado pelo calor, pelo gramado. Vinha de 3 vitórias seguidas, perdeu esse jogo, mas continua bem a sua recuperação no campeonato, tá com 60% aqui no Prisma. O Goiás fez um confronto direto, jogo fraquíssimo contra o Internacional, mas aumentou sua série invicta no campeonato para 8 jogos. O Goiás é um time que tem melhorado o seu rendimento em relação ao primeiro turno, né? Tá com 60% aqui no Prisma também, e também está na bola verde. O Goiás tá assim com uma sequência boa, né? Algumas rodadas. O Grêmio, sim, esse fez o seu dever de casa. Mais um gol de Luiz Soares. É muito bom ver esse cara jogando no Campeonato Brasileiro, cara. Sério, pra gente que é fã de futebol, é muito bom ver o Soares aqui. É outro time fortíssimo nos seus domínios. É o terceiro melhor mandante, né? A tabela dos melhores mandantes que eu vivo falando pra vocês é a seguinte. O Botafogo é o melhor, com 33 pontos em 12 jogos, como mandante, tá? O Fluminense é o segundo, fez 30 pontos, se eu não me engano, também nos mesmos 12 jogos. E o Grêmio, também nos mesmos 12 jogos. Eu tenho certeza que os três têm 12 jogos em casa. O Grêmio fez 29 pontos, tá? Então Botafogo com 33, Fluminense com 30, Grêmio com 29, os três melhores mandantes do campeonato. Dominou completamente Cuiabá, venceu e diminuiu para 12 pontos a distância para o Botafogo, sendo que o Grêmio tem um jogo a menos nesse campeonato, então a distância pode cair para 9 pontos. E o Grêmio ainda tem um confronto direto contra o Botafogo nesse campeonato. Então, vencendo do Botafogo esse confronto, a distância seria virtualmente de 6 pontos. É o time nesse momento em melhor condição, com melhores números para ameaçar o Botafogo, tá? Aqui no Prisma tá com 60% também e chegou a 4,3% de chances de título. São chances pequenas, né? Até porque o Botafogo abocanhou 80 olhada, né, de chance de título, mas o Grêmio aumentou um pouquinho sua chance também. Já o Inter, mais uma vez, um time completamente passível, previsível e sem criatividade. Impressionante como que o Inter da Libertadores é um e o do Brasileiro é outro. Parece, cara, que são dois técnicos diferentes, são 11 jogadores diferentes, eu não consigo entender. O Inter chega a 10 jogos seguidos no Brasileiro sem vencer, tem só 20% aqui no Prisma. E o Palmeiras é um time que tinha a chance de diminuir bastante a diferença para o Botafogo, passou longe de ser aquele Palmeiras dominante do ano passado, que sabia o que queria. A gente sabia que o Palmeiras ia entrar em campo e ia, pelo menos, pressionar muito pela vitória, tá? O time até foi melhor que o Corinthians na maior parte do tempo, mas em nenhum momento conseguiu ser o dono do jogo. Fez só um ponto, diminuiu para 10 a distância para o Botafogo, poderia ter caído para 8 em caso de vitória no Clássico, mas não deu, e aqui no Prisma está com 67% também nos últimos 5 jogos, e as chances de título do Palmeiras, mesmo não vencendo, aumentaram bastante, né? Dobraram, mesmo empatando. Imagina vencendo o que ia acontecer, né? Saíram de 2 e pouco por cento para 4,4%, segundo a UFMG, tá? Os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais. O Santos, mais uma vez, em mais uma rodada, praticou o pior futebol de todo o Campeonato Brasileiro. Cara, o Santos me parece que vai sofrer até o final. É um fortíssimo candidato à queda, tá? Infelizmente, pegou o América, que era o lanterna, e foi dominado no final. Foi dominado não do início ao fim, tá? Teve bons momentos ali, principalmente depois que tomou gol no primeiro tempo, depois tomou gol no segundo tempo, mas não conseguiu fazer o seu gol, não foi efetivo. O Soteldo no final ainda conseguiu ser expulso por uma reclamação boba, vai desfalcar o time na próxima rodada. Tá tudo errado no Santos, tá cumprindo certinho a cartilha do rebaixamento, tá fazendo tudo errado para cair. Lembrando que o Santos nunca caiu, tá? Então é uma coisa muito séria por lá. Aqui no Prisma o time tem só 27% e tá afundado tanto no Prisma quanto no campeonato. O São Paulo não jogou, então vamos direto para o Vasco. O Vascão foi para uma final contra o Bahia, mas não conseguiu ir bem no primeiro tempo, foi dominado. Teve alguns contra-ataques bons no primeiro tempo, mas, cara, o jogo do primeiro tempo foi do Bahia. No segundo tempo, com a estreia do Payet, né? Grande contratação do Vasco para esse segundo turno. Entrou o Payet, estreou, e entrou também Marlon Gomes. O time melhorou muito, conseguiu o empate, mas depois acabou diminuindo o ritmo naturalmente, né? Diminuiu um pouco o ritmo, não conseguiu a virada, teve chance com o Jair. Cara, o Jair recebeu uma bola na entrada da área ali, que podia ter dado o gol ao Vasco da vitória. O Vasco não pode mais se contentar com o empate, cara. O Vasco tem que vencer. A situação do Vasco é muito, muito grave, muito complicada. Fez só 17 pontos em 21 jogos, cara. É muito pouco. O Vasco tem um jogo a menos ainda, né? Mas mesmo assim, esse aproveitamento é muito ruim. Apesar do time estar jogando melhor, tem que vencer mais jogos. Aqui no Prisma, o Vasco até atingiu o aproveitamento necessário para escapar. Tem 53%, chega na bola verde, mas vai precisar manter esse aproveitamento ao longo de todo o campeonato. Daqui até o final, o Vasco tem que manter esse aproveitamento de 53% para se livrar.
Fechamos a análise de todos os times e essa é a tabela atualizada do Prisma após a rodada 22. Tivemos um empate triplo na liderança, tá? Fluminense, Atlético Mineiro e Palmeiras fecharam com 67%. São os melhores aproveitamentos recentes nesse momento, então fomos para o critério de desempate, saldo de gols nos últimos 5 jogos. O Galo teve um saldo de 4 gols nos últimos 5 jogos. Fluminense e Palmeiras ficaram com um saldo de 3 gols. Então o campeão da rodada foi o Galo. Pela primeira vez o Atlético Mineiro vence uma rodada aqui no Prisma nesse ano. O destaque positivo vai para outro time mineiro, vai para o América. Cara, o time está demonstrando muito brio, muita vontade, voltou a jogar bem e dessa vez traduziu esse bom jogo em gols e em vitória. Isso que o América precisa, assim como o Vasco, quem tá lá embaixo tem que vencer tudo. O América venceu os últimos 2 jogos seguidos e tá abrindo uma esperança para todo mundo envolvido com o América, né? O destaque negativo vai pro Cuiabá. Cuiabá que foi destaque positivo aqui no canal, né? No Prisma, há pouco tempo o Cuiabá foi destaque positivo, mas o time fez um gráfico em V, né? Subiu na mesma velocidade que subiu, caiu, né? Venceu 4 e agora perdeu 4 seguidas, né? É um time em queda livre nesse momento e tem que abrir o olho. E você, meu irmão, que tá até o final aqui comigo, sabe que quem fica no final ganha o direito de responder a pergunta do vídeo. Dessa vez eu quero saber de você qual time tem grande chance de cair nesse ano. Qual time grande? Eu quero saber qual time grande você acha que cai nesse ano. Um, pelo menos, vai cair. Bom, agora a Série A vai parar por 10 dias por causa da data FIFA, né? Vai ter jogos da seleção brasileira, mas eu vou continuar trazendo os dados sobre o campeonato, sobre os times, tudo que você precisa saber. Então se inscreve aqui embaixo no canal, deixa sua curtida antes de sair desse vídeo. Aposto que você estava esquecendo. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!